Olá, pessoal do Cálculo 1, então continuando aí a seção 2.5, vamos falar agora do Teorema 4, que diz o seguinte: se eu tenho duas funções f e g contínuas em A e C uma constante, então as seguintes funções também são contínuas em A. Então, a soma de f mais g é contínua em A, se a f e g for contínua, a diferença é contínua, o produto de uma constante vezes a função é contínua, o produto das duas funções é contínuo e o quociente das duas funções é contínuo se o g de A for diferente de zero. Então aqui já facilita bastante, porque abre bastante o leque de funções contínuas aí para a gente. Outro teorema aqui importante é que todo polinômio, qualquer polinômio, ele é contínuo em toda parte. Então, qualquer que seja o polinômio, ele é contínuo em toda parte. Se ele é contínuo, então, por exemplo, ele satisfaz isso. Limite de p de x, se o p de x é um polinômio, quando x tende a A, é igual a p de A. Isso vale para qualquer polinômio. No item B, está falando que qualquer função racional é contínua, sempre que estiver, sempre que estiver bem, sempre onde ela estiver definida. Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida, ou seja, é contínua em seu domínio. Então, se eu estou aqui com o polinômio p de x, função racional é a divisão de dois polinômios, p de x, q de x, se a função é f de x, se o a pertence ao domínio da função, o que significa pertencer ao domínio da função? Que o q de a é diferente de zero. Se o a pertence ao domínio da função, então a função é contínua em A, ou seja, o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. O que é o f de A? P de A dividido por Q de A. Então, toda função racional ela é contínua no seu domínio. Então, por exemplo, vou pegar aqui. Por exemplo, aqui está pedindo para encontrar o limite dessa função racional aí, que é o quociente entre dois polinômios, quando o x tende a 2. A gente viu que esse polinômio aqui ele é contínuo em toda parte, né? Aqui no item A. Esse polinômio aqui ele é contínuo em toda parte. E se a função é racional, se o ponto aqui, menos 2, estiver no domínio dessa função, então a função é contínua. Se a função é contínua, existe o limite e é exatamente o valor da função no ponto. Então, vamos lá. A função f de x é uma função racional. O domínio da função é todo x que não zera o denominador. Ou seja, a função vai zerar o denominador apenas em 5 sobre 3. Então, x tal que x é diferente de 5 sobre 3 é o domínio da função. Como o menos 2 aqui está no domínio da função, então essa função aqui, essa função racional, ela é contínua em x menos 2. Se ela é contínua, então o limite da função quando x tende a menos 2 é exatamente f de menos 2. O f de menos 2 é menos 2 ao cubo mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 1, dividido por 5 menos 3 vezes menos 2, que dá menos 1 sobre 11. Ok? Bom, teorema 7. Todos os seguintes tipos de funções são contínuos para todo número de seus domínios. Então, a gente viu que polinômio são contínuos em todos os seus domínios. E o domínio de polinômio em todos os reais. As funções racionais, que são os quocientes de polinômios, são contínuas nos seus domínios. Ou seja, em todos os pontos onde o denominador é diferente de zero. As funções raízes são contínuas nos seus domínios. Né? Então, se naquele ponto, se no ponto A faz sentido eu falar de raiz enésima de A, então ela é contínua em A. As funções trigonométricas são contínuas em todos os pontos. As funções trigonométricas inversas também são contínuas em todos os pontos. As funções exponenciais são contínuas em todos os pontos. E as funções logarítmicas são contínuas em todo x
em todo ponto A maior que zero, porque o domínio da função logaritmo é sempre os reais positivos. Bom, vamos pegar então, por exemplo, aqui, essa função f, no exemplo 6, que é logaritmo de x mais tangente menos 1 de x dividido por x ao quadrado menos 1. Bom, essa é uma função aqui que tem logaritmo, uma função quociente, né, que tem logaritmo e função inversa da tangente no denominador, no numerador, e um polinômio no denominador. O logaritmo aqui ela está definida para todo x maior que zero. Então, já tem uma restrição aqui, né, para a função f. Então, esse é o domínio do denominador, porque a função inversa da tangente ela está definida em qualquer x. Já o numerador, o denominador, tem uma restrição aqui, né, para menos 1 e 1. O menos 1 e 1, ele não pertence ao domínio da f. Aqui em cima está falando que a f tem que ser, o x tem que ser maior que zero. Então, eu já posso descartar isso aqui, né, porque x maior que zero já tira esse aqui. Então, é x maior que zero com um x diferente de 1. Esse é o domínio da função. Então, onde a função é contínua? Sabemos do teorema 7 que a função ln de x é contínua para x maior que zero. E que a função tangente menos 1 de x ela é contínua em todos os reais. Então, assim, pela parte 1 do teorema 4, a função acima aqui, né, no numerador, ln de x mais tangente menos 1 de x é contínua para todo x positivo. Já o denominador, x ao quadrado menos 1, é um polinômio, portanto é contínuo em toda parte. Então, pela parte 5 do teorema 4, a função f é contínua em todos os x positivos, exceto onde o x ao quadrado menos 1 é zero. Então, a função f vai ser contínua em todo o x positivo, exceto em 1. Então, no intervalo de 0 a 1 ela é positiva, e no intervalo de 1 a infinito ela é positiva. Ela é contínua. Nesse intervalo aqui ela é contínua, e nesse intervalo aqui ela é contínua. Função, agora, calcular o limite na função seno de x dividido por 2 mais cosseno de x. A gente sabe que cosseno de x é sempre maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. Quando eu acrescento 2, então 2 mais cosseno de x, isso aqui é sempre maior ou igual do que 2 menos 1 e menor ou igual do que 2 mais 1. Ou seja, o 2 mais cosseno de x, 2 mais cosseno de x é sempre maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 3. O 1 é maior do que 2, maior do que 0, aliás. Então, 2 mais cosseno de x é sempre maior do que 0. Então, isso aqui nunca vai zerar. Então, essa função quociente aqui, seno de x dividido por 2 mais cosseno de x, ela é sempre contínua, porque é o quociente de duas funções contínuas. Se ela é sempre contínua, o limite da função aí, quando x tende a π, é a função aplicada em π. Então, 2 mais cosseno de x é sempre positivo em toda parte. Então, a função f de x, que é seno de x sobre 2 mais cosseno de x, é sempre contínua. Se é sempre contínua, então o limite da função é a função aplicada em π, onde está indo o limite. F de π é seno de π dividido por 2 mais cosseno de π. Seno de π aqui é 0, cosseno de π aqui é menos 1. Então, fica 0 dividido por 2 mais menos 1. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o resultado desse limite aí é igual a 0. Agora, vamos a dois teoremas, o teorema 8 e o teorema 9. Se a função f é contínua em b e o limite de g de x, quando x tende a A igual a b, então o limite da função composição, né, f com g de x, quando x tende a A, é o f de b. Então, em outras palavras, aqui ó, eu tenho aqui duas funções fazendo parte de uma composição, f composta com g de x.
Se eu aplico o limite aqui de f de g de x quando x tende a A, isso é a mesma coisa, né? Quando esse limite aqui existe, né? Que posso passar o limite para dentro. É f aplicado em limite de g de x quando x tende a A. Se as duas funções são contínuas, então, ó, vamos lá, vamos analisar aqui a questão da continuidade. Se a g é contínua em A e a f for contínua em g de A, então a composição f com g é contínua em A. Então, por exemplo, aqui eu tenho função, aqui eu tenho um domínio da função g contínua em A. Aqui ela chega em g de A. G de A. A função f aplica aqui, vou pegar um outro domínio aqui, os reais. A função f aplica o g de A pertence ao domínio da função, né? Então, f é contínuo em g de A, então g de A está no domínio da função, e leva aqui em f de g de A. Então, a composição aqui pega o A e leva em f de g de A pela função composta f composta com g. Aqui está dizendo o seguinte, esse teorema. Se a g é contínua em A, e a f é contínua em g de A, então essa composição aqui, né, que parte daqui, desse domínio, ela é contínua em A. Certo? A função composição f composta com g x é contínua em A. Vamos ver isso aqui através de um exemplo. Onde as funções aqui são contínuas? Olha, x ao quadrado aqui, ele é contínuo em toda parte, e o seno de x é contínuo em toda parte. Então, a função composta seno de x ao quadrado ela é contínua. Já que a função cosseno de x, ela é contínua em toda parte. E a função constante 1 é contínua em toda parte. Então, 1 mais cosseno de x é contínuo em toda parte. Já a função ln é contínua apenas para x maior do que zero. A função 1 mais cosseno de x atinge zero de vez em quando, né? Porque o cosseno de x ele é maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. Então, passando 1 para cá, vou ter que cosseno de x mais 1 é maior ou igual a zero. Então, vai zerar em alguns pontos. Então, ela vai ser contínua onde o cosseno de x mais 1 for sempre positivo. Então, vamos lá analisar essas duas funções. No item A, aqui, ó, a função g, que é o x ao quadrado, ela é contínua em todos os reais, né, pois é um polinômio, e a função f também é contínua, porque é uma função trigonométrica. Então, a função composta, né, f composta com g, que é essa função aqui, seno de x ao quadrado, ele é contínuo em todos os reais. Já o item B, olha, o item B é aqui, né, ln de 1 mais cosseno de x. Olha, a função ln ela é contínua no seu domínio, que é o x positivo. 1 mais cosseno de x é sempre contínua. Então, a função composta ela é contínua onde ela estiver definida, porque ela é a composição de duas funções contínuas. E a função ln de 1 mais cosseno de x está definida para 1 mais cosseno de x positivo. Então, ela vai ser contínua em todos os pontos onde o 1 mais cosseno de x for igual a zero. Então, mais ou menos π, mais ou menos 3π, e assim por diante. Né? Vamos colocar no gráfico aqui que dá para ver a função aqui nesses pontos, né, onde o 1 mais cosseno de x é zero, não pertence ao domínio da função, então ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, exceto nesses aqui, né, que não estão no domínio. Ok? Bom, agora vamos falar sobre o valor intermediário. Se a função é contínua no intervalo fechado de A até B, e n é um valor entre f de A e f de B, então se o n for um valor aqui entre o f de A e o f de B, e a função for contínua, então existe um C que no interior de A e B, que atinge o número n. Ou seja, ó, se o n é um número que entre o f de A e o f de B, com f de A diferente do f de B,
Então, existe o número C, tal que o f de C é igual a N. Então, aqui eu estou saindo de um valor f de A, a função é contínua, e chega aqui no valor f de B. O f de B é diferente de f de A. Se o N aqui está entre esses dois valores, então vai existir um C entre A e B, que a f atinge, a f aqui atinge esse N, ou seja, o f de C é igual a N. Bom, aqui está um caso aqui onde ela atinge apenas uma vez, mas pode atingir mais de uma vez. Então, o teorema aqui do valor intermediário diz que se o N está entre o f de A e o f de B, então existe pelo menos um ponto aqui no interior aqui de A e B que atinge o N pela f. Pode ter mais de um ponto aqui, como é o caso aqui. Bom, aqui está no caso aqui de f de A ser menor do que o f de B, mas pode ser o contrário, né? O f de A ser maior do que o f de B. Tanto faz, né? O importante aqui é que o f de A ou o f de A seja diferente de o f de B. Se a função é contínua e o N está entre esses dois valores, então em algum ponto aqui, entre A e B, o f de C vai atingir esse N. Ok? Então, vamos usar esse teorema aí, né, do valor intermediário, para resolver esse problema 10 aqui. Ó. Mostre que existe uma raiz da equação 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0 entre 1 e 2. Bom, encontrar raiz de um polinômio de segundo grau é fácil, né? Basta usar a Bhaskara. Agora, encontrar a raiz de polinômio de terceiro grau não é muito simples. Né? Encontrar a raiz de polinômios de potências maiores é mais complicado ainda. Mas aqui não está pedindo para encontrar a raiz, é para mostrar que existe uma raiz. Mostrar que existe, não é para encontrar a raiz. Entre os valores 1 e 2. Então vamos lá. A função 1, pegar a função f de x como sendo esse polinômio aqui. Ó. 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2. Aplica a função aqui em 1. A função em 1 vai ser 4 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 vezes 1, menos 2, que dá menos 1. Menos 1 é negativo. Já o f aplicado em 2, faz uma continha simples aqui e tal, chega em 12, que é positivo. Então, aqui eu tenho, voltando aqui ao teorema do valor médio, eu tenho aqui a função f de 1 e f de 2 com f de 1 diferente de f de 2. A função é polinômio, então ela é uma função contínua. E o zero está entre esses dois valores. Então, vai existir um c, tal que o f de c é igual a zero. F de c igual a zero é raiz de polinômio, né? Então, aqui tem o f de 1 menor que zero, o f de 2 maior que zero. Então, olha, aqui o f de 1 é menor que zero, o f de 2 é maior que zero. Se eu pegar o n, então, como sendo zero, é um número entre f de 1 e f de 2. A f ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque é um polinômio. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe o c entre 1 e 2, tal que o f de c é igual a zero. Em outras palavras, a equação 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero tem pelo menos uma raiz c no intervalo de 1 a 2. Ok? Bom, e aí, com isso, a gente tem condições de resolver os exercícios aí da seção 2.5 que a gente vai fazer aí nas próximas aulas.